Olá, estamos hoje aqui com o Dr. Daniel Cimini, advogado previdencialista e que vem hoje integrar a banca, juntamente com o professor Júnior e o Miguel Shibani. O Miguel Shibani hoje ele trouxe uma caneca que retrata ele, não é? Então, você poderia mostrar a caneca para a câmera, né? Essa caneca aqui é que... Mas para a câmera, aí. Para a câmera lá, bonitinho, dá um zoom aí para nós. Essa caneca representa o povo, tem que tomar Rivotril para poder suportar a pressão. Daniel... Está ganhando o laboratório para fazer propaganda. Certeza que deram lá na Santa Casa para ele, está ganhando. Você tem que ser que nem Pandeló, apanha, mas sempre cresce. Cimini, obrigado por você ter vindo aí para bater um papo junto com os loucos aí, falar de várias coisas. Sim, é um enorme prazer participar. É a primeira vez, acho que tinha conversado com o Miguel num evento que a gente participou junto, ele tinha falado, vamos lá um dia. Eu falei, pô, vamos lá. E fiquei esperando, assim, esse convite. Aí você me mandou semana passada, eu falei, certeza que vai ter alguma coisa de previdência, né? E aí não tem pauta, né? Eu falei, poxa vida, só sem falar de INSS. Não, o Miguel, ele tem até uma... sem pauta, mas com conteúdo. Exatamente. Então eu queria agradecer a oportunidade, é uma grande honra estar aqui com o professor Júnior. Sempre ouvi falar muito bem dele, primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar, de estar muito presente no mesmo ambiente. E muito obrigado pela oportunidade, espero corresponder. Cimini, já que vamos para a ala previdenciária. Toda hora a gente vê o governo falando modificação na Previdência, falta de dinheiro. Se deixar daqui tantos anos, não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. Qual é a real dessa história? Eu sou adepto dos relatórios governamentais. A Previdência gasta mais do que arrecada. E olha que os níveis arrecadatórios da Previdência Social brasileira são enormes, né? Quando a gente fala de Previdência Social, ela está inserida dentro de um sistema maior que é chamado de Seguridade Social. Você tem Seguridade, que tem assistência, que gasta muito dinheiro também, com assistencialismo ali, né? Os benefícios de prestação continuada, dentre tantos outros. Previdência e saúde. O Miguel está aqui da área da saúde, sabe quanto custa, né, a saúde pública. Então, nós temos esses três segmentos. Arrecada-se muito, só que o dinheiro é dividido entre esses três segmentos aqui. Então, a despesa também é muito grande. A Previdência tem uma arrecadação específica dela, que é a contribuição que a própria pessoa física faz. Então, se você pagou um carnezinho ou GPS na sua vida, aquele pagamento de autônomo, isso é só para custear benefício previdenciário. E também a contribuição que a empresa faz, a empresa não se aposenta, mas a empresa faz contribuições previdenciárias sobre a folha de salários. Essas duas específicas, que é do trabalhador e da empresa sobre folha de salários, ela é destinada para a previdência social. Não vai para a saúde, não vai para a assistência. Todas as outras contribuições contemplam essas três áreas. Vai para o bolo e lá se divide de acordo com as despesas, enfim. Eu acredito nos relatórios governamentais de que há um déficit. A emenda constitucional 103, que é a última reforma da Previdência, estancou um pouquinho, mas ainda num cenário deficitário. Eu acompanho a cada bimestre ali os relatórios. Ontem, você viu, o presidente do Senado deixou lá, o termo não técnico, caducar uma parte de uma medida provisória onde o município vai recolher bem menos para a Previdência? Isso. É uma questão mais política, eu diria, do que propriamente técnica, né? Tanto que pode ter uma conversa que o governo até vai esperar passar a eleição para entrar no Supremo em relação a isso daí. O Rodrigo Pacheco, né, o senador. Exato. Deixa eu fazer uma colocação. Antes de 64, não existia essa unificação da Previdência. Isso veio depois do golpe militar. Aí se unificou uma série de coisas, inclusive o sistema previdenciário. Antigamente, cada categoria tinha sua própria caixa de previdência. Será que esse modelo descentralizado de gestão da Previdência não era mais adequado, não seria mais adequado, considerando inclusive o tamanho do Brasil? O Brasil é uma extensão territorial continental, uma população enorme. Será que essa descentralização, depois, como era antigamente,
por área de atuação. Então, não seria muito mais interessante do que se manter hoje essa centralização? Nós tínhamos os industriários, os ferroviários, cada um tinha ali a sua própria previdência. Então, os industriários contribuíam para uma e iam ali depois buscar os seus benefícios. A ideia de consolidação que veio ali com a CLPS, né, consolidação das leis de previdência social, depois virou Lopes, Lei Orgânica da Previdência Social, ela diria que, vou usar o termo desculpa, essa desculpa foi justamente de que os sistemas eles não eram autossustentáveis por conta da baixa quantidade de contribuintes que você tinha dentro de cada categoria. Então, existia uma infinidade ali de um número X de industriários que faziam ali as suas contribuições, mas a partir do momento que eles buscavam os seus benefícios, o sistema acabou não se autossustentando também. Então, uma das ideias, além da organização em si, de não haver regras diferenciadas para pessoas que estariam na iniciativa privada, essa foi uma das premissas para isso, mas uma outra premissa é de que os sistemas, individualmente falando, eles não eram autossustentáveis também. Imaginou-se que, criando e colocando todo mundo num bolo só, né, com contribuições para uma caixa única, aumentaria ali a quantidade de pessoas contribuindo para uma mesma questão, melhoraria a questão de gestão, organização, mas o déficit prevaleceu e permanece, né? A gente pode até trazer para os dias atuais hoje, que nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, né, no país, e a emenda constitucional número 103 proibiu a criação de novas previdências próprias. Então, novas caixas. Então, a Avaré tem a Avaré Prev, aqui em Itaí tem uma caixa de previdência, Arandu tem, aqui na nossa região, Taquarituba tem, aqui Iaras não tem, Águas de Santa Bárbara não tem, mas Cerqueira tem. As que tinham, permaneceu. As que não tinham, não pode criar mais. Justamente porque você percebeu, nessas caixas menores, o déficit alto, né? Um déficit alto. Mas o pessoal que administra essas caixas não está preparado, né, Daniel? Não tem calculatorial, não tem dado de mortalidade, não tem nada correto. Isso. O déficit da Previdência esse ano vai ser 300 bi. Quanto? 300 bi. É quase 1 trilhão de pagamento anual dos aposentados. Para essa economia nossa não crescer, para gerar emprego, gerar renda, para recolher para o INPS, esse pessoal que vive na clandestinidade não paga. O informal não paga. Sim. Tá certo? E além de ser que eu estava falando também, né, Daniel? E tem uma questão muito cara que em 2011, a Lei Complementar 123 de 2006, que trouxe ali o Estatuto das Pequenas e Médias Empresas, depois, com as alterações que ela teve, ela criou ali a figura do microempreendedor individual, né? Que as pessoas conhecem como MEI. Que é uma ideia, está lá no artigo 18A, salvo engano, dessa lei complementar. Era uma ideia de inserção nos regimes previdenciários para que esses informais pudessem, a um custo muito mais barato, começar a recolher. Num primeiro momento ali você tem um acréscimo de arrecadação, mas em algum momento essas pessoas também vão buscar. Eu fiz uma conta hoje para uma cliente lá no escritório. Se ela começar a pagar hoje, a Previdência nunca pagou, com 47 anos, ela vai pagar 15, se as regras se permanecerem inalteradas, que é uma mulher, vai pagar até os 62 anos. Se ela pagar no plano intermediário, nem o mais caro, nem o mais barato, ela vai gastar 28 mil. Em 1 ano e meio, ela recupera os 28 mil que ela investiu, a hora que ela aposentar, ela recupera esse dinheiro, 1 ano e meio, porque inclui ali o 13º nessa conta, e dali para frente é o sistema solidário que está bancando ela. A contribuição que ela fez já acabou e ela vai continuar recebendo. Se ela ficar 2 anos aposentada, ela já recuperou tudo que ela investiu e está lucrando, né? A questão é o evento alha, né? Se ela ficar viva, e isso vai gerar uma pensão por morte para o marido. Então você pode ter um custo ali para a Previdência que vai perdurar no tempo. Daí não aguenta, não, quebra. Mas essas caixas municipais, no início, eu acompanhei muitas dessas criações, Coronel Macedo, a Água Santa Bárbara depois extinguiu, eu acompanhei várias na criação. A ideia dos gestores, dos prefeitos, era criar uma alíquota inferior à que o INSS pagava para o regime geral. Tanto que foi feito isso. Depois foi ajustada a legislação, foi operada a própria Constituição Federal, e aí não pôde mais. Acho que fica hoje respeitando o limite
Regime geral, né? Ficou 11%, um padrão, né? E hoje ela é progressiva, né? O Daniel, mas tem uma caixa que recolhe uma previdência do regime próprio e ela não aguenta pagar. O governo assume? Porque se a Caixa, porque as previdências, elas têm ali orçamento próprio, digamos assim, né? Se elas não conseguem custear as despesas, a fazenda pública que é responsável ali pelo aquele município, o município, se a Avaré Prévio não conseguir pagar, o município de Avaré precisa pagar as aposentadorias e pensões. Da mesma forma, se a Previdência Social, INSS, não consegue custear, o governo federal precisa bancar. Por isso que quando você tem déficit nas caixas de previdência, seja o INSS, seja uma previdência local, seja a própria estadual, quando você tem déficit, você sufoca as possibilidades de investimento no país em outras áreas, porque o país vai ter que bancar aqui. E eu tenho tanto, se eu tiver que bancar aqui, tiro 50% disso, é menos dinheiro, né? Então, é uma questão que precisa ser levada muito em conta e por isso, geralmente, as reformas, quando vêm, elas vêm para dificultar o acesso, para diminuir valores, né? Aproveitando, o professor Júnior, 1964 teve golpe ou não? Contra-golpe. Contra-golpe? Na minha opinião, aqueles adeptos dos partidos de esquerda, PCdoB, PC e outros mais, tinham a intenção de dar um golpe. Porque o que aconteceu em 64? Nós tínhamos aí o João Goulart num limbo, que não se sabia se ele ia assumir, se ele não ia assumir. O cunhado dele, o Daniel Brizola, queria de todo jeito fazer uma marcha do Rio Grande do Sul até Brasília, levando o Brizola para assumir como presidente. E isso ia gerar uma guerra civil no Brasil se o Brizola faz isso. E aí a esquerda começou a se organizar no sentido, até com a bandeira dos legalistas, ou seja, que o João Goulart seria o legitimado para assumir a presidência no lugar do que renunciou o Jânio Quadros. E aí nesse ambiente se preparou houve uma estrutura, um preparo para que a esquerda desse um golpe. Nós estávamos no período em que Cuba estava florescendo. Não, eu nem nascido tinha. Então, tá certo. Ele estava florescendo, né? O regime cubano estava florescendo, o regime na Ásia, principalmente na China, do Mao Tse-tung, na União Soviética. Esses regimes comunistas estavam muito efervescentes. Então, havia essa intenção, sim. Na minha opinião, que eu já li a respeito até hoje, houve uma organização da sociedade civil, junto com os militares, para evitar que isso acontecesse no Brasil. E havia interesse internacional também para que não acontecesse no Brasil a transformação num regime socialista. Miguel Tibani. Sim, senhor. A palavra está com você. Esse programa é o 55º programa do Sem Pauta. Em 54 programas, eu tive debate aqui em Colorado com o pessoal da esquerda, né, e os equilibristas, para tentar pôr a minha ideia. E hoje o Júnior está do meu lado. Então você concorda que o Júnior falou? Concordo plenamente com o que ele falou e quero citar também que uma das pessoas que organizou a Marcha da Família foi o Cunha Bueno, o pai do deputado federal. Falecido. Plínio Arruda Sampaio. Também participou. Agora foi o povo, então a voz, o poder mano do povo. Foi o povo que pediu para que o exército defendesse ele. Então não houve golpe. Não houve? Não. Simini. Eu sou, por incrível que pareça, eu concordo. Eu sou um sujeito sempre de contraposição também, mas eu concordo plenamente com as palavras aqui. Acho que houve um contragolpe e foi uma resistência a uma organização que se criava. Ditadura do proletariado. O Brizola ia incendiar o Brasil. Ele estava preparado para isso. Ele ia vir do Rio Grande do Sul trazendo... O João Goulart estava no Uruguai, estava com medo de vir e ser preso. Mas ele era realmente o legitimado para assumir no lugar do Jânio Quadros. Ele era o vice-presidente. Então, naquela época a eleição era separada, a chapa era separada, não se elegia a chapa conjunta. Então, por isso que o João Goulart era de esquerda, né, centro-esquerda, chamava assim, né, e o Jânio Quadros era de direita, foram eleitos de maneiras distintas. Então, o João Goulart era para ser o legitimado a assumir. Ele estava no Uruguai, então ele estava com medo, ele estava com receio. E aí foi o Congresso, está tudo documentado. O Congresso declarou vago o cargo de presidente. Ou seja, ele não assumiu, tinha um prazo regimental para assumir, né? Ele não assumiu, foi declarado vago. E aí o Brizola surgiu com a ideia da marcha a Brasília, ou seja, ele ia trazer o João Goulart do Uruguai. E eles iam marchar do Rio Grande do Sul até Brasília. Imagine o que isso ia acontecer, né, nesse trajeto todo. E aí os militares, obviamente, para não deixar o Brasil pegar fogo, né,
Aí entraram e resolveram a questão e a situação se acalmou. Então, na minha opinião pessoal, houve um contragolpe. Havia-se uma intenção muito grande de impor um governo radical de esquerda aqui no Brasil. Miguel Altibani, você tem 1 minuto para responder o seguinte, que vai encerrar essa primeira parte. Por que o Eugênio Quadros renunciou? Forças ocultas. Até o próximo bloco.